mensagem de hoje tem como tema aquietai-vos. Então, se você chegou aqui tribulado, cansado, preocupado, quero que você saia dessa noite aqui com o coração quieto, com o coração calmo diante do Senhor. Eu escolhi o Salmo 46, e ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então venham, contemplem as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Leia comigo agora: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então, receba esse salmo na sua vida. Não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida, mas o Senhor nessa noite está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Aquietai-vos, esse é o tema da nossa meditação. Eu posso dizer que estou alarmado, não sei se você está, mas eu estou. Quando nós pensávamos que já estávamos saindo dessa guerra contra o coronavírus, vem agora essa notícia da guerra entre Rússia e Ucrânia, e vem abalar e tirar a nossa paz. Dependendo dos desdobramentos dessa guerra, nós poderemos ser afetados grandemente. Dependendo dos desdobramentos dessa guerra, se de fato há um projeto de dominação mesmo, total, do leste europeu ou da Ucrânia, então outros países, outras potências mundiais podem entrar nessa guerra e podem chegar uma grande guerra mundial, muito maior que foi a Segunda Guerra Mundial. Há 15 dias atrás nós tínhamos uma notícia de que as tropas russas estavam se mobilizando para entrar na Ucrânia, e havia uma manchete que dizia que essa mobilização era apenas uma dissuasão, ou seja, uma ameaça do Putin. E isso foi dito por uma especialista. Queridos, a Rússia não somente mobilizou as tropas, como a Rússia também entrou na Ucrânia e atacou a Ucrânia. E agora nós estamos diante de uma
outra instabilidade mundial, e isto tira a nossa paz. Isso tirou a minha paz. Quando eu recebi as primeiras notícias do ataque da Rússia, eu fiquei abalado. Nós não sabemos o que vem pela frente. Eu tenho crianças, eu tenho filhas, eu não sei qual vai ser o futuro. Nós vivemos num mundo globalizado, onde o que acontece lá na China reflete aqui no Brasil, o que acontece na Ucrânia reflete aqui no Brasil. E uma situação desse porte gera medo em nosso coração, gera aflição, gera angústia, gera incerteza. No final da minha mensagem, eu vou passar um vídeo de um pastor pedindo oração pelos cristãos, pelos missionários, pelos pastores lá na Ucrânia. Como ficam os nossos irmãos lá? O que passa no coração deles, que estão debaixo daqueles bombardeios? E queridos, isto vai, de alguma forma, respingar em todo o mundo. Se você trabalha numa fábrica que tem relações com a China, ou com a Rússia, ou com a Ucrânia, que você recebe matéria-prima, ou que você exporta, a sua fábrica, a sua empresa vai ser afetada. O Brasil, nós sabemos, e provavelmente não vai entrar nessa guerra, não vai ser atacado, mas o cenário da economia brasileira pode ser gravemente afetado. A gasolina já está um pouquinho alta, está muito alta, deve subir muito mais. Mas queridos, nós vamos à palavra de Deus e vamos procurar na palavra de Deus respostas e esperança para essa crise que está atingindo o nosso mundo. E qual o meu papel, qual é o teu papel, qual é o papel da igreja em relação ao que está acontecendo no mundo. Nós vamos meditar nesse Salmo 46, o mesmo Salmo que inspirou Martinho Lutero a compor o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Salmo 46, muito provavelmente foi escrito não por Davi, nem por Moisés, nem por Asaf, mas foi escrito pelo rei Ezequias, o rei de Israel, por volta do ano 700 a.C., quando ainda Isaías profetizava em Jerusalém. Então no ano 700, lembrando que Jerusalém vai sucumbir nas mãos dos babilônios no ano 580, ou seja, 586, ou seja, 120 anos depois desse episódio. E nesse momento, Jerusalém estava cercado pelo rei da Assíria, Senaqueribe. Ele já havia tomado todas as cidades fortificadas da Judéia, e ele se preparava agora para tomar Jerusalém. E Ezequias estava cercado. Ezequias já havia mandado todo o ouro, toda a prata que Senaqueribe havia exigido, todo tipo de acordo comercial ele já havia feito, todas as concessões, e agora ainda não resolveu, e a cidade estava cercada. Então Ezequias vai à casa do Senhor, ele cobre o seu corpo de pano de saco, de cinza, em sinal de desespero, em sinal de aflição, e ele diz: este dia é dia de angústia, este dia é dia de vergonha, este dia é dia de castigo. Então o coração do salmista Ezequias, o rei de Israel, estava atribulado com aquela ameaça. O seu coração
ficou agitado, mas ele fez uma coisa, queridos, que você nesta noite e eu, nós devemos fazer. Nós devemos correr ao encontro do Pai. Ele correu à casa de oração, ele foi ao templo para se humilhar, para orar, e ele correu ao profeta, a Isaías, para que Deus falasse ao seu coração e tirasse aquela angústia do seu coração. E Isaías disse exatamente isso para o rei Ezequias: Deus vai colocar um anzol no nariz de Senaqueribe e um freio em sua boca, e o fará voltar pelo mesmo caminho em que veio. Nesta cidade ele não entrará, Deus a defenderá e a livrará. Aleluia. E de fato, diz a Bíblia, tanto em Isaías como em 2 Reis ou em 2 Crônicas, que naqueles dias 180.000 homens do exército de Senaqueribe foram mortos. Quando o dia amanheceu, eram 185.000 cadáveres, porque a mão de Deus esteve com o seu povo. O nosso Deus é o Deus do livramento. Por isso Ezequias escreveu: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Não sei como está o seu coração. Talvez você não esteja aqui nesta noite afetado, preocupado com a guerra, mas talvez a sua guerra seja outra. Eu queria nessa noite falar duas coisas para você. Nós podemos dividir esses salmos em duas partes. Metade dele é uma palavra de esperança, e a segunda parte, o porquê dessa palavra de esperança. Até a metade mais ou menos desse salmo, o salmista está dizendo que Deus é o nosso refúgio. O nosso refúgio. Queridos, quando nós estávamos, eu estava, não sei se você estava também, mas quando eu estava comemorando o arrefecimento da pandemia, fomos bombardeados, pegos de surpresa com essa guerra da Ucrânia, e isso novamente vem causar um ambiente no mundo de angústia. Na verdade, quando você lê um pouco sobre esse conflito, você vai perceber que já estava pré-anunciado. Dá uma pesquisada, vê essa questão na internet. Mas como cristãos, nós sabemos que o mundo, nós sabemos que o universo é governado por Deus. Nós sabemos que Deus, através desta guerra, através de todos os acontecimentos desse mundo, queridos, Ele está escrevendo a sua história. Os homens acham que eles estão escrevendo a história, mas é Deus quem está com a caneta na mão, escrevendo a sua história. E nós cremos nesse Deus que governa o cosmos, o universo, e esse planetazinha no meio do cosmos, que é um grãozinho no meio da areia do mar, o planeta Terra. Nós cremos que nele está o nosso refúgio, que Ele é o nosso esconderijo, a nossa força, o nosso encorajamento. Então, antes a pandemia, agora a guerra. Talvez de você não seja nenhum dos dois, mas uma doença. Talvez de outro seja o desemprego. Talvez de outro sejam problemas graves dentro da família.
Mas o salmista está dizendo que existe um refúgio. Nós podemos correr a este refúgio, aos braços do Pai. Ele é o nosso esconderijo. Nele nós encontramos a paz e a segurança. A nossa vida é assim. Nós temos acompanhado aqui na igreja vários irmãos passando por sérias dificuldades. A vida, ela não é linear, por mais que a gente deseje. A vida é um zigue-zague, é um altos e baixos. As coisas nos apanham de surpresa, as coisas não saem de acordo com o que nós sonhávamos, elas não saem de acordo com o que nós planejamos. A vida é assim. Mas nós temos um esconderijo, nós temos um refúgio em meio à guerra, e esse refúgio chama-se Yahvé, o Deus Altíssimo, como está escrito no Salmo, o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos, o Deus Altíssimo, nos fala e nos convida com muito amor e muita compaixão nesta noite. Ele diz: fique calmo, aquiete-se, eu sou Deus. Calma. Versículo 2 diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Versículo 3: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista está dizendo para você nessa noite: Deus está no meio do furacão, Deus está com você nas tempestades. Assim como Jesus estava com os discípulos, quando o vento chega no meio da mar da Galileia, ele entra entre os montes e provoca uma grande tempestade. E Jesus estende as mãos e diz: vento, acalme-se. E o vento para. E os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É este o Deus que nós cremos. Ele está com você no meio do furacão, na sua luta, na sua dor, nas suas angústias. E queridos, se Deus está conosco, nós não vamos temer, nós não vamos nos abalar com as más notícias, nós não vamos temer esta guerra. Basta a Covid, basta a ansiedade, a depressão, crises de ansiedade provocada por perdas, pelo medo da pandemia. Basta. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o refúgio nele e não ficar alarmado. O salmista ainda diz o porquê do nosso refúgio estar em Deus. Ele diz: há um rio, versículo 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Quero dizer para você, existe um lugar de paz, existe um lugar de refrigério, existe um lugar cujas águas alegram, cujas águas trazem alegria. Existe uma cidade onde Deus está no meio dela, e nós precisamos estar ali com Deus. E esta é uma cidade murada, defendida por seus muros.
é o lugar da habitação de Deus. E onde é esta cidade? Onde é este lugar que Deus habita, que Deus está no centro? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Em nós. Nós somos esse lugar. É desse interior que há um rio que flui de águas vivas. É o Espírito Santo que habita em nós, que flui rios de água viva. Então, meu amado, é o teu coração, é o teu coração, é o nosso coração, este lugar. Deus está em teu coração, Deus está dentro de você, dentro de mim. Ele é o nosso refúgio, Ele nos guarda, Ele nos acalma, Ele está em nosso coração. Por isso que Provérbios sabiamente diz: sobretudo o que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então guarde o seu coração em Deus, em Deus. Agora, queridos, por que Deus é o nosso refúgio? Porque Deus é o nosso refúgio. A segunda parte do Salmo 46 nos dá todas as razões para Deus ser o nosso refúgio. Ele diz assim: bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus é soberano. Deus controla cada detalhe do universo. Não temas, Deus está no comando. Bramam as nações, rosnam as nações, rugem as nações, a Rússia de um modo especial, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, derrete mediante a sua palavra. Queridos, as nações se enfurecem, os líderes se enfurecem, promovem guerras, oprimem os povos, mexem com o mundo, os países se abalam, tudo vira de ponta cabeça. Mas o salmista está dizendo: olha, preste atenção, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor troveja sobre as águas, e a terra se dissolve. Queridos, há um registro na história da Assíria, desse episódio da invasão de Jerusalém e da derrota desse poderoso exército pelos judeus, por Jerusalém, por Ezequias. Na história do Império Assírio, eles não detalham o que aconteceu, mas há um relato dessa derrota. Deus interviu, e quando Deus interviu, a terra se dissolveu, ou melhor, os soldados daquele grande exército se dissolveram. Então Deus está no comando, basta uma palavra dele e tudo termina, tudo acaba. Versículo 8 diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra.
Ele nos diz nessa noite: venham, olhem, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é forte, todas as coisas estão nas mãos dEle, Ele é soberano, é Deus quem dita as normas, é Ele quem dá a última palavra. O Vladimir Putin está, nada mais nada menos, debaixo das mãos do Senhor. Tudo que está acontecendo, Deus está olhando e Deus está permitindo. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Quem está dizendo isso? Ezequias. Ele está dizendo para você e para mim, ele que esteve cercado, eles estavam prestes a morrer de fome, de sede, dentro de Jerusalém, não havia nenhuma esperança, era uma desproporção do poderio militar entre as duas nações. Ele estava encurralado, ele estava em perigo de morte, ele estava em agonia, cercado por um exército poderoso. Chega relatos para nós, não sei se você tem acompanhado, mas de irmãos que estão mandando mensagens lá na Ucrânia. Eles estão passando por esse cerco. Talvez você diga assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso aí é deles. Eu já ouvi até pessoas, infelizmente, pessoas fazendo gozação da guerra. Como pode um cristão fazer gozação de uma guerra em que crianças estão morrendo? Nós não podemos estar no meio dessa guerra militar, mas nós podemos estar em outras guerras de saúde, em questões familiares, financeiras. E a palavra de Deus está dizendo: vinde e contemplai, olhem para o Senhor que dá o livramento, levante a sua cabeça. Assim como nós cremos que Deus está com total conhecimento e tudo está nas suas mãos, nas lutas que eu e você, que nós estamos passando, Deus está também com total controle do que está acontecendo lá na Ucrânia. E o texto bíblico diz: Ele põe termo à guerra, Ele Ele faz descansar, porque Ele é o exaltado entre as nações, porque Ele governa, porque Ele está acima, porque a última palavra é dEle. Aqui, na situação que você está vivendo, lá na Ucrânia, em todo o mundo, em cada recanto desse planeta, Deus está. Deus é onipresente, Ele quebra o arco, Ele quebra a lança, Ele quebra os carros de guerra, Ele queima no fogo, Ele destrói armamentos. E não importa, queridos, não importa o tamanho do oponente, não importa se todos estão decretando a nossa derrota, ou decretando a derrota daquele povo que está sendo atacado. Deus é poderoso, Ele nos defende, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. E esse Deus poderoso que cuida da Ucrânia é o mesmo Deus poderoso que não está alheio ao teu sofrimento e ao meu sofrimento. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse tempo em que nós estamos vivendo essa situação de instabilidade, onde nós estamos diante de uma guerra, ou de um estouro de uma guerra, que pode trazer consequências tenebrosas para cada um de nós, para o planeta, para o ecossistema, para a economia. Pode haver sim um colapso total, geral,
no planeta, mas nós, como povo de Deus, nós temos uma promessa, que Deus será o nosso refúgio. Nós somos o povo de Deus, e Deus está conosco. Deus é o nosso Salvador. Deus escreve a história. Deus fecha as cortinas da história. Então, nesse momento, queridos, nós devemos... Esse foi um episódio que aconteceu já na Ucrânia, em 1929 a 1931, pelo governo marxista de Stalin. Milhões e milhões de ucranianos morreram de fome, mas nós cremos que Deus está no comando, e Deus está olhando sim para esse país, e nós cremos no socorro de Deus. Então aquiete o seu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Dois desafios nós temos como cristãos, moradores de Sorocaba, moradores no Brasil: apaziguar o nosso coração. Apaziguar o nosso coração. Nós estamos vivendo apenas uma partícula de toda a história de Deus, e Deus vai completar a história do mundo. Deus vai completar a tua história, a minha história, e nós fazemos parte do plano de Deus, amém? Então apazigue o seu coração e ore fervorosamente pela paz no mundo. Como cristãos, nós devemos fazer isso.